E aí, Henry, deixa eu te contar uma novidade. Não existem vilões de verdade nessa história, para além da própria humanidade. Comentando o episódio 5 da série The Last of Us, Resistir e Sobreviver. Ele vai começar de onde o último episódio parou, e ele nos apresenta os irmãos Henry, que é interpretado pelo Lamar Johnson, e Sam, interpretado por Kevon Montreal Woodard. Eu tenho que pesquisar como é que eu leio esse nome, porque eu não sei. O relacionamento entre os dois irmãos, sendo o Henry o mais velho, acaba sendo muito similar ao que a gente vê no jogo. Uma distinção clara que a série faz é na participação da Kathleen, que é uma personagem que foi criada para a série. E ela vai gerar um ciclo de morte e vingança que pode simbolizar um aceno ao segundo jogo de The Last of Us, que tem um enredo bastante focado nisso, mas de uma maneira mais intensa, é claro, né? Porque os protagonistas estão envolvidos nesse ciclo. Esse ciclo é muito interessante quando a gente analisa, assim, como observador externo que a gente é, como parte da audiência, a gente acaba vendo tudo de um ângulo muito privilegiado. Mas, em resumo, o que a gente vê nesse episódio é o seguinte: a Fedra restringe o acesso a recursos básicos, a população se revolta naturalmente, e ela vai ser liderada pelo irmão da Kathleen. O Sam, que é o irmão do Henry, ele vai apresentar um quadro de leucemia. E só a Fedra dá acesso a esses remédios que ele precisa para se curar, né? Para ter uma vida mesmo com essa doença tão devastadora. Para conseguir esses remédios, o Henry ele delata o irmão da Kathleen. Entrega ele, enfim, trai ele para que a Fedra consiga emboscá-lo. A Kathleen consegue organizar os revolucionários e acaba derrubando a Fedra na cidade de Kansas, é claro, não no país inteiro. E agora a Kathleen quer a cabeça do Henry e do Sam. Esse ciclo vai ser muito parecido com o que a gente vai ver no segundo jogo, que eu imagino que vai se refletir na série também, mas mostra como é que essa vingança, na verdade, acaba sendo inútil. Sobre esse ciclo, nós temos dois pontos que eu acho que vale muito a pena a gente enfatizar. São os seguintes: esse processo todo que explica o ciclo, ele vai justificar a liderança da Kathleen sobre aquela comunidade, né? Porque isso foi uma coisa que me causou uma certa estranheza, porque a Kathleen trata muito mal as pessoas que trabalham para ela. Mas ela tem essa liderança, e isso a gente vai ver muito pelos diálogos dela com o Perry e por esses antecedentes que a série coloca, né? Por meio desses diálogos, inclusive. Ela vai herdar o respeito que aquela comunidade já tinha pelo irmão da Kathleen, mas ela também vai ter o espaço dela, conquistado por ela, pelo fato dela ter conseguido liderar aquela comunidade e não deixar que ela caísse na barbárie, no caos, que era aquele mundo pós-pandemia. Então ela começa com respeito herdado e mantém pelas suas próprias ações. E além disso, a gente também tem um posicionamento do Henry diante das próprias atitudes, se colocando como vilão dessa história. E aí, Henry, deixa eu te contar uma novidade. Não existem vilões de verdade nessa história, para além da própria humanidade. Tá, na verdade, a Fedra. Talvez a Fedra deve ser a vilã, nesse caso. Inclusive, essa coisa de herói e vilão pode ser uma brincadeira com os quadrinhos, que vão ser explorados próximo ao desfecho do episódio, que marcam a relação do Sam com a Ellie. Mas a verdade é que Thomas Hobbes nunca esteve tão certo, principalmente nessa situação de decadência civilizatória. É muito interessante quando o Henry se coloca como vilão, porque a verdade é que nenhum vilão de verdade se considera um vilão, né? Então, até com um relativo antagonismo, se o roteiro está tentando relativizar as coisas, mas eu acho que não, é só para tentar quebrar um pouco esse maniqueísmo. A verdade é que o Henry não é um vilão, em nenhum sentido, enquanto a Kathleen eventualmente pode ser considerada. A Kathleen, ela precisa de autoridade para essa comunidade prosperar. Então as ações dela acabam sendo justificadas por isso, ainda que ela caia nesse lugar de vilã. Ela é jogada na obsessão da vingança porque não tem mais nada com o que se apegar, não tem ninguém para proteger, como é uma temática recorrente aqui na série, que a gente vai explorar ainda daqui a pouquinho. Mas por outro lado, se você olha o Henry, ele só se coloca nessa posição de delator, que é uma posição horrível, para garantir a sobrevivência do irmão, porque era o único jeito que ele conseguia fazer isso. Até mesmo a posição da Fedra pode ser relativizada em um mundo sem governo e com recursos escassos. Tá, na verdade, a Fedra. Talvez a Fedra deve ser a vilã, nesse caso. Mas isso tá tão engraçado assim como você tá pensando.
Ah, mas você não entende meu senso de humor. Em conversa com o jogo, a gente tem a sequência do frango atirador, que aqui está de noite, só para deixar a gente mais desesperado. Mas na verdade isso acaba dando uma chance mais real pro Joel, porque realmente um franco atirador de dia, como o jogo coloca, eu acho que facilita pra gente ver o que tá acontecendo, mas parece bastante real que ele erre os tiros. Uma coisa que eu considerei um arroubo de genialidade da direção, que é do Jeremy Webb, que é colocar um idoso como atirador, que eu acho que traz esse elemento de isolamento daqueles que são menos capacitados nessa comunidade de Kansas. Logo depois se instaura o caos, como no jogo, mas entra em cena o Byaku. Essa entrada do Byaku, ela vai reforçar as consequências do negacionismo e da obsessão cega da Kathleen, que começou no episódio anterior e que teve seus desdobramentos aqui nesse episódio. Que é um problema típico de líderes autoritários, porque eles muitas vezes ascendem ao poder prometendo se preocupar com a comunidade, e de fato eles se preocupam em alguma instância, mas eles rapidamente colocam os interesses pessoais deles acima dos interesses coletivos, e esse foi o problema nessa situação. Tá certo que, pelo que a série mostrou, talvez eles não pudessem fazer muita coisa quanto ao Byaku, mas assim, eles deviam ter começado a lidar com o problema, e eles não começaram. Diferentemente do jogo, o Byaku, ele lá no jogo aparece na sessão do Bill, no arco narrativo do Bill, como uma espécie de chefe para aquela sessão. Aqui ele vai aparecer de uma outra forma, mas ele tá totalmente implacável, até mais do que no jogo, como eu até vi algumas pessoas comentando online. No caos que se formou, com aqueles infectados todos correndo de um lado para o outro, matando todo mundo, que é uma coisa que também se assemelha à cena do jogo, a gente tem um a mais para além do Byaku, que é o chamariz óbvio. A gente tem a criança instaladora. Inclusive, na sequência do carro, eu tava quase gritando pra tela: sai daí, Ellie! Que ela tava ali, realmente não deve nada pra nenhum filme de terror, né? Várias referências aí ao que a gente já viu de cenas assim em outros filmes. Aquela criança, ela é interpretada por uma ginasta e contorcionista chamada Sky Bailey Colton. E ela tem 9 anos, a atriz, se eu não me engano. Além de toda a cena em si trazer esse elemento de terror, trazer esse desespero para a audiência, ela também ironiza quando ela é responsável pela morte da Kathleen. Porque a Kathleen, além dela estar ameaçando uma criança, porque é a ironia mais óbvia que a cena traz, eu entendo também como se ela fosse uma esperança que se perdeu. A figura da Kathleen simboliza isso. E a criança, nessa narrativa em particular, mas nas narrativas em geral, a criança tem esse simbolismo de ser a esperança. Então são esses elementos que o roteiro é muito inteligente em trazer na figura desse instalador infantil. O que a gente tem nessa sequência é que a ação e o terror vão surgir com maestria, e isso provavelmente vai agradar os anseios dos fãs mais antigos, que estavam clamando por mais ação por parte da série. Mas a abordagem da série como um todo é dramática, não é tanto de ação. E aí é muito interessante como essa ação e esse terror, eles existem, mas eles existem para servir a narrativa, como, na verdade, obras de qualidade sabem fazer. Essa cena como um todo, ela vai pressionar o Joel em relação ao senso de urgência dele para com a Ellie, no sentido de que a vida da Ellie fica por um triz naquele momento e ele está distante daquela ação. E elas também vão intensificar a falha do Henry, que vai aparecer no final do episódio, enquanto protetor do seu irmão. Então acaba sendo uma sequência bastante relevante para os eventos que vão acontecer no final do episódio e para a série como um todo. E agora, já que eu falei do Henry e do Sam, vamos voltar a falar da relação deles dois, que é bastante importante nesse episódio. Ela vai ser um espelhamento da relação do Joel e da Ellie, assim como era a relação do Bill e do Frank. Mas aqui a gente tem uma diferença fundamental. Agora, os protagonistas eles vão acompanhar o destino do Henry e do Sam, que é uma coisa que não aconteceu lá no Bill e do Frank. Eles só ficaram sabendo do finalzinho pela carta, mas é bem diferente de você estar do lado das pessoas enquanto a vida delas é decidida de alguma forma. E aí, na apresentação dos personagens logo de cara, a gente já tem um toque de gênio do roteiro do Craig Mazin. O Sam é surdo, que é uma diferença em relação aos jogos que não tem essa característica. E isso vai causar uma série de efeitos na narrativa. Primeiro, ela vai potencializar a dependência que o Sam tem do Henry. E de alguma forma aproximar os dois, por causa da linguagem única que eles compartilham.
Isso também vai intensificar, né, em contrapartida, quase uma coisa vem junto com a outra, vai intensificar o senso de responsabilidade que o Henry tem para com o Sam. E além disso, ele vai tornar a relação do Sam com a Ellie, a forma que eles interagem, muito graciosa. E, por isso, mais dilacerante ainda com o desfecho do episódio. O que acontece com o Sam no final do episódio vai fazer aflorar de vez o desejo da Ellie de salvar a humanidade. A mesma humanidade que o Sam, ironicamente ou não, porque nada é por acaso, tem medo de perder em si mesmo. Ao falhar em salvar o Sam, a Ellie pela primeira vez se mostra fria diante da perda, diante do seu próprio fracasso em se manter como esperança. A realidade acaba sendo mais implacável do que o próprio Byaku. O título Resistir e Sobreviver, redundante como os próprios personagens se dão conta, tem sua motivação apresentada. Sobreviver requer habilidades que o Joel tanto cultuou ao longo dos seus mais de 50 anos. Essas habilidades não faltavam a Henry. O Henry também demonstrou ser capaz de sobreviver. Porém, resistir resgata a resiliência que se ausentou de Henry, assim como de Bill, quando eles não tinham mais ninguém a quem proteger. Joel resistiu quando perdeu Sarah, porque tinha Tommy. E Joel resistiu quando perdeu Tess, porque tinha Ellie. Essa menina que tem medo de terminar nessa vida sozinha, como uma espécie de maldição daqueles que sobrevivem. Mas o episódio deixa claro: Joel e Ellie sobrevivem, Joel e Ellie resistem. Se você gostou dessa crítica, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e acompanhe os outros vídeos também de The Last of Us e de outras obras do cinema e dos jogos. Um abraço e obrigado por me acompanhar até aqui.